Olá! Nesse vídeo eu gostaria de propor algumas ideias para sua reflexão a respeito da visão sistêmica de um negócio. E eu vou começar falando há poucos dias, né, numa cidade que eu morei há alguns anos, eu recebi notícia que uma padaria tradicional da cidade completou 50 anos. A noção de ter negócios que ultrapassam décadas, elas causam intriga, né, para os gerentes e a gente gostaria de imitar isso, trazer isso para que o nosso negócio também fosse perene. Ao mesmo tempo, eu gostaria que vocês pensassem em alguns produtos que, com a sua decadência, levaram também algumas empresas a desaparecer. Alguns exemplos, por exemplo, disco de vinil, a produção de CDs, a própria indústria fonográfica sofreu uma transformação imensa após o avanço, né, dos streams de música. O que mais? Ah, sim, imaginem, né, a história, né, da comunicação em larga escala e longas distâncias, né? Imaginem lá o telégrafo, depois disso o telefone fixo, né, canal de voz, por fim, telefonia celular e agora mais recentemente o smartphone. Pensem, né, ao longo do tempo, quantas companhias cresceram, se desenvolveram e, ao mesmo tempo, declinaram e desapareceram nesses setores. Então, olha só, vamos pensar um pouquinho, né? O que é realmente um negócio? Existe uma ideia, assim, muito básica que um negócio é para ganhar dinheiro, para produzir dinheiro. Porém, se eu colocar o dinheiro como um fim único estabelecido, eu corro o risco de não perceber a verdadeira função. Um outro enfoque, né, do conceito de o que é um negócio é atender necessidades. E aí, se eu focar as minhas escolhas, né, como gestor, na necessidade para a qual eu estou atendendo, a chance de prosperar e de me manter no mercado aumentam. Esse é um exercício nem sempre tão simples, né? Por isso que a gente viu grandes empresas, gigantes, né, simplesmente desaparecerem. E finalmente, uma ideia mais contemporânea, porque quando eu falo em atender necessidades, uma boa parte das pessoas pensa em quê? Pensa em clientes, mas existem uma série de interessados, né? Da palavra inglesa stakeholders, que também precisam ser atendidos para que o negócio prospere ao longo do tempo. Então vamos lá, eu preciso atender as necessidades do cliente, daquele que consome o meu produto, o meu serviço, mas eu também preciso atender a necessidade do acionista. Lembra que a gente, conceito inicial, né, na cabeça das pessoas, ganhar dinheiro? Sim, porque é claro, né? Quem investe recursos, quem investe o seu tempo, quer também um retorno. E aqui eu estou falando de retorno financeiro, mas não é única e exclusivamente retorno financeiro. Existem outros tipos de retorno que são emotivos ou psicológicos, né? Outro grupo fundamental para o sucesso e manutenção dos negócios ao longo do tempo são os colaboradores, as pessoas, aqueles que fazem a coisa acontecer. E aí, da mesma forma, né, existem necessidades que são cobertas por salários e por benefícios, que são as necessidades mais básicas, tem a necessidade de segurança, eu estou usando aqui o modelo de Maslow como referência, porque ele é fácil de mentalizar, tem as necessidades de fazer parte de um grupo, que a gente chama de necessidades sociais, tem a necessidade de estima, né, de autoestima, de se sentir capaz e de se sentir competente, e as necessidades de autorrealização, quer dizer, de colocar o seu potencial em execução, de realizar, de conquista, né? E, finalmente, né, um último grupo, um quarto grupo, que são os vizinhos, ou a sociedade, que também tem interesses e tem necessidades a serem atendidas pela organização. A primeira coisa que a gente pensa, né, é o pagamento de impostos, é a questão de redução de impacto, né, ruído, dejetos, etc. Mas as relações com a sociedade são fundamentais. E aí eu trago uma terceira noção, né, de conceito de negócio, que o negócio ele deve perseguir e cumprir um propósito. Quer dizer,
as empresas elas podem se posicionar no mercado para transformar uma realidade e as que conseguem fazer isso têm se mostrado muito mais lucrativas e longevas e muito mais satisfatórias ao longo do tempo. Ok, enquanto vocês vão pensando aí sobre o conceito de negócio, eu vou trazer um outro elemento que, visto esse conceito de negócio, o que é então gerenciar? E eu gostaria de trazer uma ideia muito simples do que é gerenciar, porque em geral a gente pensa assim no processo de tomada de decisão, em traçar direção, em organizar recursos e pessoas principalmente, né? E aí controlar isso para que o negócio prospere, para que o negócio avance. Mas tudo isso eu poderia resumir, me atrevo aqui a fazer um resumo bastante simples, que gerenciar é atingir metas. Opa, mas o que significa atingir metas? Olha, eu tenho N metas, né? Eu falei daquelas pessoas envolvidas que eu preciso atender. Eu poderia classificar ainda essas metas em metas positivas, em metas de avanço, como crescimento, como um bom desempenho, mas eu poderia também pensar em metas negativas, né? Reduzir custos, reduzir o lead time, o tempo de processamento, reduzir reclamações de clientes. Então vamos lá, eu posso ter metas boas e metas ruins, mas gerenciar no fim do dia é atingir metas, coordenar, né, esforços, recursos, tecnologias para que as metas sejam atendidas. E aí, finalmente, eu consigo chegar numa proposta de visão sistêmica para um negócio. E a noção que eu gostaria de trazer, ela é muito próxima de quem nós somos. Por quê? Porque nós somos organismos, né? E eu sustento que uma empresa, ela é também um organismo vivo, assim como nós, que somos seres humanos. E para ilustrar isso, eu gosto muito de um autor chileno, faleceu agora há pouco tempo, que é o Humberto Maturana. Maturana ele ficou famoso no mundo inteiro, inclusive na Europa e nos Estados Unidos, porque ele desenvolveu o conceito de autopoiese, ou seja, ele começou a carreira dele como biólogo e ele acabou explodindo um conceito da biologia, inclusive para a sociedade e para os negócios. Mas ele diz o seguinte, que nós somos seres autopoéticos, ou seja, nós somos seres que têm a condição de construir quem nós somos. E eu vou trazer o exemplo dele porque ele é muito simples. Numa palestra aqui no Brasil, ele disse assim: Olha, minha mãe dizia o seguinte, meu filho, coma bons alimentos para você ficar forte. Ou seja, nós ingerimos alimentos e transformamos esse alimento em energia para que as nossas células funcionem, e essas células elas se transformam em sangue, em ossos, em músculo, em tudo aquilo que a gente precisa para viver. Eu adoro esse exemplo, e se nós pensarmos numa empresa, numa organização, ela não é diferente. Na minha percepção, uma empresa é um organismo vivo autopoético, ela tem condições de buscar os recursos que ela precisa, de organizar processos para transformar esses recursos e construir a si mesmo. Um exemplo. Agora eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha numa imagem que eu vou colocar aqui para vocês, que ela representa um modelo sistêmico de uma organização humana. E percebam que esse modelo ele serve para qualquer tipo de empresa, pode ser uma empresa pública, pode ser uma empresa privada, pode ser uma empresa individual, mas pode ser também uma sociedade anônima. Ela serve para uma multinacional e serve para a padaria da esquina. Então percebam que eu tenho aqui, né, imitando o modelo de entrada e saída, né, estou usando o modelo sistêmico para analisar, a gente tem aqui um conjunto de entradas, aqui do lado esquerdo, e a gente tem a seguir um conjunto de elementos internos que processam essas entradas e transformam isso em produtos, serviços, em benefício para um cliente. Olha só que fantástico que é isso. Então, qual é que são as principais entradas? Eu recebo, né, do mercado materiais, eu recebo energia, eu recebo informação, né? E aí, estou olhando, claro, né, um modelo simplificado,
eu tenho três elementos fundamentais que atuam sobre esses elementos internos e transformam isso em algo de valor para o nosso cliente ou para o seu cliente. O primeiro elemento que nós temos, e eu estou usando aqui a nomenclatura da TI, né, da tecnologia da informação, né, eu vou usar aqui hardware, software e humanoid. O primeiro elemento que eu gostaria de chamar a atenção é o hardware. Qualquer organização, e pense no seu setor, né? Existe lá hardware. O que é o hardware? Equipamentos e utensílios que você vai utilizar para transformar aquilo que você recebe em algo diferente. O segundo elemento é o software. O que é o software? O software são os processos. E aqui eu não estou falando de software digital necessariamente. Eu estou falando de um conjunto de etapas, um conjunto de atividades que são necessárias eu fazer para que eu obtenha a entrega que o meu cliente deseja. E esse cliente pode ser um cliente interno, pode ser um cliente externo, tá? E finalmente eu tenho pessoas, eu tenho seres humanos que interagem nesse sistema e, em geral, essas pessoas, né, o humanware, elas desempenham um papel fundamental. Exceto que você tenha um processo completamente automatizado, né, que não seja necessária interferência humana, o que ainda é muito raro ou não existe. E aí, olha só, esses três elementos, eles recebem essas entradas, os insumos, os inputs, né? E quando esses insumos entram, eles têm um determinado valor. E depois de transformado, entregue para o cliente, eles merecem outro valor. Os outputs, as saídas, né, sejam os produtos ou os serviços, eles devem, por uma razão econômica, ter mais valor do que quando eles entraram, para que a gente cumpra, né, com o nosso pressuposto econômico, a gente agrega valor, a gente transforma algo que tem valor em algo mais valioso. E quem determina esse valor, em geral, é, a gente fala do mercado, mas o mercado são pessoas e quem percebe e atribui valor são clientes. Se a gente analisar aqui, né, um pouquinho detalhadamente, e eu quiser fazer uma intervenção, eu quiser melhorar o meu sistema, quero melhorar o meu setor, eu quero melhorar a minha empresa, eu posso trabalhar nos equipamentos e utensílios, né? Se equipamentos e utensílios podem me ajudar a colocar mais valor a serviço do meu cliente, entregar mais benefício, então eu posso trocar máquinas, comprar equipamentos, comprar utensílios. E quando eu falo comprar, eu estou trazendo aqui o elemento fundamental para que eu possa melhorar o hardware, né, os equipamentos e utensílios da minha empresa, que é capital. E aqui não importa se é capital próprio, capital de terceiros, né, de um investidor ou de um financiador, mas eu preciso de dinheiro para investir em hardware. O segundo elemento, que é o software, o processo, o como é feito, também pode ser melhorado. Por quê? Porque é um dos elementos que transforma e entrega valor. E se eu precisar melhorar o software, pensem um pouquinho. E aí, se eu esquecer, né, o software digital, que esse eu posso comprar na mesma categoria do hardware, tem software que é como as coisas são feitas na empresa. Tem processos, tem procedimentos, tem tarefas padronizadas que eu tenho dentro da minha empresa. Qual é o requisito fundamental para mim melhorar software? Neste caso aqui, dinheiro não basta. Ou talvez o dinheiro não seja o elemento mais importante, porque são as pessoas que fazem os processos acontecerem. E aí, nesse caso, pessoas é a chave. Ok, eu posso contratar pessoas novas, posso ir buscar pessoas no mercado que têm outro know-how, outros conhecimentos, outras habilidades, outras competências. Eu posso também contratar consultores que tenham esse conhecimento e me ajudem a melhorar os meus processos. E eu posso, por fim, contratar um professor para que ensine ou que traga novas tecnologias, novas formas de fazer. Mas aqui, fundamentalmente, são pessoas. E o último, terceiro elemento, que é o humanware, para mim melhorar pessoas, gente. Como é que eu faço para melhorar as pessoas? Veja bem, a única maneira de eu transformar pessoas, e aqui eu vou usar o Falcone, que é quem fez esse desenho lá,
quem trouxe esse desenho através do livro dele lá no início da década de 90, é oferecendo conhecimento. Eu tenho uma certa crítica a isso, depois eu vou falar, mas basicamente, hardware eu preciso de investimento, eu preciso de grana. Software eu preciso de pessoas que queiram transformar e aprimorar os processos. E o hardware eu preciso oferecer conhecimento através N, né, capacitações, treinamento constante, a educação formal, quer dizer, eu tenho muitas maneiras. Talvez você deve estar pensando aí, e é a minha crítica, talvez aqui, com o conhecimento, a gente tenha que trazer a questão do engajamento, da motivação. Mas isso é uma coisa que a gente pode conversar melhor num outro momento. Basicamente, o esquema sistêmico, né, da organização sistêmica, ele é resumido nesses elementos. Se a gente quiser avançar um pouquinho e pensar no conceito econômico, aqui o valor entregue para o cliente ele me traz receitas e aqui o valor despendido, gasto, né, para trazer os insumos, ele tem custos e essa relação de receitas e custos é o que garante a sustentabilidade do negócio. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.